Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal tem a honra de recebê-los nessa cerimônia para o segundo dia da terceira semana de comunicação social, professor Dr. Márcio de Oliveira Guerra. Este evento é transmitido ao vivo pela JF TV Câmara, canal 35.1 e YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Para ocupar seu lugar de honra no plenário desta casa, convido o professor Dr. Márcio de Oliveira Guerra, homenageado que dá nome à Semana de Comunicação da Câmara Municipal. Também convido nosso palestrante de hoje, o jornalista Matheus Sampaio e a mediadora Letícia Santos, jornalista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quero aqui registrar a presença do querido Matheus Sampaio, filho do nosso amigo Dirceu e da Alessandra. Dirceu, grande engenheiro, e a Alessandra que presta um serviço social importantíssimo na Asconcer, uma mulher abnegada, dedicada. E o Matheus, que eu já tive a honra também de estar com ele lá na campanha, já me ajudou em campanha política, é um jovem inteligentíssimo que hoje vai fazer a sua palestra aqui para a gente. Quero registrar aqui essa segunda noite da semana Márcio Guerra e dizer que ontem foi um sucesso a palestra do jornalista Guilherme. Os comentários muito importantes, porque é um tema que está muito sintonizado, Márcio. A nossa preocupação com o apagão que está acontecendo em relação ao jornalismo esportivo. Eu assisti e pude aqui presenciar a fala do jornalista. O tempo que se tem para a entrevista para as TVs, as dificuldades que eles têm para exercer os seus trabalhos, então, dificultando a vida do profissional que quer levar informação e que quer fazer o seu trabalho com seriedade. Então, foi uma palestra muito instigante e que faz com que a gente faça uma reflexão. A gente que acompanha o esporte, principalmente o futebol, e sente essa dificuldade dessas entrevistas, aquela coisa dos vestiários, o antes do jogo, né? Então eu gostei muito, parabenizar o jornalista Guilherme. E hoje nós vamos ouvi-lo aqui, o nosso Matheus Sampaio. Quero fazer agora, passar aqui ao nosso homenageado, professor Dr. Márcio Guerra, para fazer a sua saudação também. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Juraci Schaefer, pessoa pela qual eu saúdo a toda a Câmara de Vereadores de Juiz de Fora, nesse segundo dia da semana que me homenageia já pelo terceiro ano. Cumprimentar meu amigo, jornalista, e ontem eu confidenciei que a sua mãe, a Alessandra, me concedeu você como filho adotivo, né? Então, posso chamar de filho também. A Letícia, né, que também é filha, que também é ex-aluna, que também é amiga e que hoje tem a responsabilidade de mediar com o Matheus, que foi chefe dela, amigo dela, companheiro dela. Então, nós estamos em família aqui nesse dia, para tratar de um tema tão relevante como o de ontem,
que tratou do que vai acontecer com o jornalismo esportivo pós-pandemia e que, como o presidente da Câmara, vereador Joyce Schaefer, destacou, é um tema extremamente pertinente, porque nós vivemos do jornalismo esportivo um momento muito difícil, desde a ausência das emissoras de rádio e TV nos estádios, fazendo tudo off-tube, até situações difíceis como a ocupação indevida do cargo de comentarista por jogadores de futebol, que, com todo respeito, podem ter sido grandes jogadores de futebol. Um deles até eles chamam de maestro. Eu duvido que um maestro ficaria tão feliz de ser chamado, de ver sua profissão sendo dirigida assim a um jogador. E eles ocupam um espaço que é nosso, né, dos profissionais de comunicação. E hoje o Matheus traz um tema muito importante para todos nós, que é a comunicação em tempo real. Eu via recentemente o chamado para o Rock in Rio, anunciando as atrações, depois o Lollapalooza, também anunciando as atrações. Pelo visto, o mundo voltou ao normal, embora ainda não tenha voltado. E aí eu pensava em qual delas que o Matheus está. Aí vem o Big Brother com Tadeu Schmidt, falei, o Matheus acho que deve estar também. E aí o nosso convidado de hoje, e eu convido aos telespectadores da JF TV Câmara, para que prestem bastante atenção, especialmente aos estudantes de comunicação, aos jornalistas e às pessoas que se interessam por comunicação, porque o tema que nós vamos tratar hoje revela para nós uma revolução que está acontecendo na comunicação, e de uma forma avassaladora. As últimas vezes que o Matheus foi me visitar, eu fiquei muito assustado com o que ele estava vivenciando lá e com o que se avizinha às nossas portas aqui, tanto na assessoria da comunicação da Prefeitura, aqui da Câmara, o jornalismo daqui, o setor de entretenimento daqui, porque hoje eles já estão se confundindo junto com o mercado, junto com o interesse dos patrocinadores. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa. Quero mais uma vez reforçar meu agradecimento à assessoria da Câmara e ao cerimonial da Câmara por todo o empenho que fez na divulgação desse nosso evento, e espero que todo mundo aproveite ao máximo o que vai acontecer daqui a pouquinho. Mais uma vez, muito obrigado, vereador Joyce Schaefer, por preservar essa semana em minha homenagem. Queria dizer ao nosso querido Márcio que essa casa se sente muito honrada, celebrando novamente essa terceira semana, né? Dando sequência a essas semanas de comunicação. Primeiro que leva o seu nome, que tem esse legado, essa história tão importante da comunicação, como um jornalista que eleva a classe, que honra, que dignifica o jornalismo. Segundo, a comunicação, que é tão fundamental, que a gente faça essa semana de comunicação, ainda mais levando seu nome, que isso possa ser feito de forma permanente nessa casa, porque é importante valorizarmos os profissionais da comunicação, principalmente nesse momento do Brasil, que nós estamos tendo o cerceamento da liberdade de expressão, vivemos momentos de exaltação à tortura, ao desrespeito da Constituição, e a gente tem uma comunicação com jornalistas que trazem informação de forma correta, transparente. Isso é fundamental para a nossa democracia e para essa casa política. Eu quero, neste momento, passar os trabalhos ao jornalista, querido amigo Matheus Sampaio,
que vai ministrar a palestra Comunicação em Tempo Real, com a mediação da jornalista Letícia Santos. Nós vamos desfazer a mesa e pedimos aos jornalistas para se colocarem ali na mesa de baixo, para dar início às ações. Eu agradeço aqui e peço aos telespectadores que participem. É um momento ímpar que nós estamos vivendo nessa casa, ouvir o jovem Matheus Sampaio e também a Letícia Santos. Deixar aqui também aberto os trabalhos do nosso segundo dia da Semana Márcio Guerra. Então vamos dar início. Eu como falei, o Matheus está ocupando tantas funções que eu já não sei mais como eu apresento, onde você está e o que você está fazendo. Seria importante você começar explicando para o telespectador e para a nossa plateia aqui também, onde você está atuando, e depois dar sequência à sua apresentação. Mais uma vez te agradecendo por ter aceitado o convite, a Letícia também por ter aceitado o convite para estar aqui ao nosso lado. Márcio, eu acho que em primeiro lugar agradecer. Eu acho que o meu agradecimento como ex-aluno, em primeiro lugar, como filho adotivo seu. Então é um agradecimento muito grande, porque se hoje eu consigo estar atuando no mercado de uma maneira ativa, eu tenho um agradecimento muito grande por todos os ensinamentos que você me passou. E eu acho que assim, é um sentimento compartilhado por todo mundo que já foi aluno do Márcio, né? A Letícia também foi, e a gente cresce muito com você. E eu acho que é uma escolha muito precisa da gente dar um nome da semana onde a gente discute comunicação na cidade de Juiz de Fora, como homenagem para você, pelo profissional que você foi, pelo tanto de profissionais que você ajudou a formar. Então, acho que é muito legal ter esse momento de hoje estar aqui podendo falar um pouquinho do que eu vivencio fora, mas com base na experiência do que eu aprendi com você. E aí, mais honrado ainda de estar na presença da Letícia, né, que é minha amiga, foi minha companheira, eu não gosto nem de falar que eu fui chefe dela ou que ela foi meu chefe, a gente foi colega de trabalho junto, a gente fez tudo junto, então foi muito nesse sentido. Eu acho que é legal, Márcio, assim, respondendo a sua pergunta inicial, fiz minha formação aqui na UFJF em jornalismo, fiquei para o mestrado, tentei aprofundar minhas pesquisas um pouco mais na área de linguagem, né? Tentava estudar um pouco de jornalismo esportivo, um pouco de linguagem, até que eu decidi ir para o Rio e comecei a atuar numa agência de publicidade e de produção de conteúdo lá, que é a agência onde eu estou ainda hoje, só que hoje o mercado de trabalho, e aí eu acho que a gente começa a entrar um pouco já no tema da palestra, ele é muito flexível. As pessoas hoje não necessariamente ter um emprego é o caminho, aquele emprego que você tem, entra na firma, cresce o caminho e vai almejando chegar no posto de presidência ou não. Hoje a realidade de muita gente que está aí fora é fazer diversos trabalhos para pessoas diferentes, empresas diferentes, de maneira que você possa entregar um material de qualidade e, ao mesmo tempo, satisfazer as suas vontades pessoais e profissionais. Eu, particularmente, hoje me encontro nesse momento. Eu tenho o meu trabalho fixo, gosto muito do que eu faço, só que eu consigo alinhar todo esse meu repertório do trabalho fixo com essas ações de tempo real, que é um pouco do que eu vou trazer aqui. E aí, dentro do que a gente falou, assim, eu tenho esse trabalho na empresa, mas já trabalhei para diversas outras marcas. Já trabalhei para Itaú, já trabalhei para Oi, já trabalhei para No Limite, já trabalhei para Rock in Rio, tudo dentro dessa experiência de estar fazendo as ações de tempo real. O que eu acho que é legal, assim, só para dar um norte no que a gente vai conversar aqui hoje, prometo não demorar muito, é tentar dividir em 4 partes básicas o que eu vou falar aqui, até para que quando eu explique o que é essa comunicação em tempo real, tudo faça sentido. Então, eu acho que a gente passa por um momento inicial de entender qual que é o que é um novo rumo do que a gente entende de comunicação hoje,
de que forma que as marcas estão lidando com essa comunicação, e aí a gente chega na comunicação em tempo real e, por fim, se é possível prever um futuro, porque eu particularmente, não acho que a palavra futuro resuma o que a gente vive hoje. A gente vive muito mais uma mistura disso tudo, mas chegando lá a gente conversa. Eu acho que é legal a gente, quando fala de comunicação e os rumos que ela está tomando de uma maneira geral, eu acho que a gente tem que trazer algumas coisas que são fundamentais. A gente viveu uma revolução tecnológica nos últimos 20 anos, principalmente com o crescimento da internet, dos smartphones, de todas essas ferramentas e dispositivos que nos permitem estar ligados ao mesmo tempo em uma rede de comunicação. A gente viveu literalmente uma transformação enorme na linguagem da comunicação, e aí a gente acha que muita gente tende a voltar esse olhar para a internet. Eu acho que o próprio jornalismo tradicional da rádio, da televisão, o que a gente entende como os grandes veículos de comunicação, eles passaram por transformações de linguagem. A gente vê hoje o jornalismo que é feito até no Jornal Nacional, nos grandes jornais, eles têm uma linguagem totalmente diferente do que era no passado. E aí eu acho que mais recente, que a gente tem um novo turbilhão aí para todo mundo, e a gente ainda não terminou esse turbilhão, como você lembrou, e eu acho que é sempre bom e importante lembrar, que foi a pandemia. A pandemia botou um monte de incógnitas no que a comunicação representa para as pessoas. E aí eu acho que quando a gente fala isso, tem alguns dados que reforçam o que a gente fala, porque às vezes a gente fica falando só no achismo, né? Eu acho que o último levantamento do IBGE, que mostrou o acesso de brasileiros à internet, mostrou que 7 em cada 10 brasileiros têm acesso à internet. Isso é um dado significativo, ou seja, praticamente 70% da população brasileira tem acesso à internet. Tem um estudo de uma agência internacional que assume que o Brasil é o terceiro maior país em que as pessoas passam tempo nas redes sociais. É uma média de 3 horas e 42 minutos por dia que o brasileiro gasta somente nas redes sociais. É um estudo do We Are Social. E assim, quando você para pensar no que isso representa em termos de mercado, quando a gente está falando de, por exemplo, o mercado de influência, que é um mercado que hoje está muito aquecido graças ao advento da internet, que são os influenciadores, aquelas pessoas, só esse mercado vai movimentar em 2021 cerca de 13,8 bilhões de dólares. Então a gente está falando meio que de um gigante que está entre nós, e a gente vê exemplos muito claros disso. Desde do advento da Juliette no Big Brother, que é um fenômeno das redes sociais, que é um fenômeno de comunicação, uma mulher que não tinha nenhuma projeção, entrou num reality show e sai de lá com 30 milhões e 200 mil seguidores. Ela ganhou o prêmio do Big Brother, que era R$1,5 milhão de reais, ela ganhou isso simplesmente em uma publicidade que ela fez logo que ela saiu do programa. A gente vê exemplos dessa transformação de linguagem de uma maneira muito mais institucional, e aí eu acho que começou numa crescente forte e até dentro de um órgão público, que foi a Prefeitura de Curitiba, que fez uma revolução na forma de tratar a comunicação, usando meme, usando uma linguagem muito mais direta, tirando aquela informalidade. E eu acho que essas transformações vão chegando em vários momentos para a nossa vida. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes. Hoje a gente tem a primeira novela brasileira feita para a internet, que é a Verdades Secretas 2, que foi lançada mês passado, agora, na Globoplay. Então, a gente tem toda uma transformação do ambiente de comunicação já muito latente. E aí a gente pensa, de que forma uma marca... A gente vive numa sociedade capitalista que está vendo toda essa transformação na comunicação acontecendo, de que forma que a marca se coloca dentro desse mercado hoje para que ela não saia prejudicada e que possa ganhar mais. Na verdade, aqui a gente não está falando nem de prejuízo, a gente está falando de lucro. De que forma uma marca pode atingir mais o público de uma maneira direta.
E aí eu acho que é um processo muito importante da gente entender que hoje as marcas, elas gostam de usar aquele conceito que a gente usava das love marks, que elas gostam de ser marcas do coração. Elas gostam que as pessoas façam publicidade para elas sem elas pagarem, né? Que é literalmente, eu faço uma ação que engaja tanto o meu público que ele vai divulgar o meu produto sem eu ter que pagar ele para isso. Então, é um processo de love marks, as marcas gostam de ser marcas do coração. A gente tem um processo que é muito interessante, e aí isso tudo eu estou falando porque vai entrar muito lá na parte do Now, da operação do Now, que é o Martech, que hoje as empresas elas já trabalham com a lógica de que o departamento de marketing das empresas ele está literalmente associado ao departamento de tecnologia. Muitas vezes um mesmo supervisor cuida dos dois departamentos para que tenha uma integração muito forte entre o que é a criação e o que é o tecnológico, de que maneira eu vou impulsionar essa minha criação para ela atingir o objetivo certo dela. E, por fim, que eu acho que é importante também, é que a gente passa por um processo que alguns estudiosos falam de comunicação slow. Hoje a gente pensa muito mais em qualidade do que quantidade. Antes a gente via muito aquela questão da comunicação de massa e tudo mais. Hoje é uma coisa muito mais. Eu preciso ter qualidade na minha comunicação para ela ser efetiva, do que eu literalmente tentar acertar todo mundo e não atingir o meu público-alvo. E eu acho que isso passa muito pela geração Z que está entrando aí. A gente teve um debate muito doido há pouco tempo do que era cringe, do que não era cringe, né? Aquela brincadeira. Mas é porque a gente está na presença de uma geração que ela é literalmente nativa da internet. Esses meninos que nasceram no final dos anos 2000, eles são a primeira geração que hoje estão chegando nos seus 20 anos, estão começando a adentrar no mercado de trabalho, nas faculdades e ter uma vida adulta que nasceram na internet. Então, isso tudo coloca uma nova perspectiva sobre todo mundo. E quando a gente para pensar no impacto que a comunicação tem, e de tudo isso que a gente falou que a comunicação tem, é que a comunicação, que na realidade ela não acontece em tempo real, ela é obsoleta hoje em dia. E o que a gente entende, o conceito de comunicação em tempo real, é aquela comunicação que ela não deixa para ontem o que tem que ser feito hoje. A gente tinha muito aquele conceito do que, às vezes, você pensar uma campanha para daqui a 6 meses, então você vai fazer o shooting num lugar, vai fazer aquela locação e tudo mais. Eu presto serviço para uma agência de São Paulo que ela realizou ela fez campanhas em tempo real. Ela levou as modelos para Portugal e, ao mesmo tempo que elas estavam gravando e tirando as fotos, a campanha já estava indo para o ar, ela estava sendo publicada. Então, você tem um storytelling muito diferente do que é uma campanha de moda, por exemplo. Então, a comunicação hoje ela começa a tomar um novo rumo que ela tem que prestar conta de o que tem de oportunidade para eu me engajar, e aí oportunidade a gente vai desde datas comemorativas. Por exemplo, todo novembro a gente conversa sobre, que é uma pauta que é muito recorrente, da gente falar sobre consciência negra. É uma data que está ali, então é uma oportunidade, talvez. A gente fala de trends da internet, a gente vê o que está bombando na internet hoje. É, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade extremamente grande de você engajar o seu público com uma marca e, literalmente, trabalhar no que seria o novo. Só que esse conceito do novo ele é meio problemático, porque eu acho que muita gente quer inventar a roda, mas a roda está aí girando e ela é sempre a mesma. Então, é você saber repaginar o que você está oferecendo para o seu público. E, muitas vezes, isso, se tratando de uma marca, passa literalmente por posicionamento. De que maneira aquela marca quer se posicionar perante ao público-alvo dela. E aí, por exemplo, no mês da consciência negra, não é cabível que você coloque somente pessoas brancas para idealizarem uma ação para o mês da consciência negra. Isso não é posicionamento de marca, isso não é posicionamento de social, isso não é nada. Você está fraudando aquilo ali. Se não tem uma legitimidade, não gera engajamento, que seria esse terceiro ponto em especial. E, por fim, aí, que eu acho que é muito legal, que aí eu vou começar a entrar nos exemplos, que eu acho que através dos exemplos a gente consegue visualizar melhor isso tudo que eu estou falando, é que existe uma questão muito forte ligada à forma como a comunicação é feita hoje, que é a linguagem e o veículo que eu vou fazer a minha comunicação,
e posteriormente o resultado, quando a gente vai falar em mensurar resultado. Hoje, o departamento de tecnologia, ele é basicamente a sua prova social de que a sua ação deu certo. Qual foi o seu engajamento, de que forma que aquilo trouxe resultado e você andou com a sua ação de maneira efetiva. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, eu não sei como é que está, se conseguem colocar na apresentação, na parte dos exemplos já, só para eu começar a falar, é que eu tive aí um grato prazer de ter a oportunidade de ser chamado para trabalhar no Now, que é uma empresa que, na verdade, ela é uma empresa que está dentro da Artplan, que é um conglomerado lá de comunicação do Rio de Janeiro hoje, que é, inclusive, responsável por produzir o Rock in Rio e outros projetos de comunicação muito grandes. E aí eu tive um super prazer de ser convidado para participar da equipe como produtor de conteúdo, como community manager, e aí eu tive uma visão totalmente nova daquilo que a gente sempre conversa, qual é o rumo que a comunicação está tomando hoje em dia. O que eu acho legal da gente entender, quando eu falo do que seria o Now ele vai trabalhar em 4 frentes. Ele vai entender qual é a oportunidade de venda, ele vai ver uma oportunidade de venda no mercado, ele vai fazer um planejamento de ação de comunicação, a gente vai entrar em operação e aí depois a gente vai ter a mensuração de resultado. É super legal eu destacar aqui que eu sou uma parte muito específica do que seria um Now. Eu não sou gerente de lá, não sou nada disso, eu sou uma pessoa que trabalha no Now porque tem vários departamentos, é bem segmentado no sentido de tem a pessoa que faz o planejamento, tem a pessoa que faz a venda, tem a pessoa que faz a mensuração de resultado, mesmo a gente trabalhando todo mundo junto. Beleza. Eu queria botar para a gente ver se você... E aí eu vou usar o exemplo que assim, foi mais gritante de operação do Now. Você pode passar o próximo slide para mim, fazendo um favor? Por exemplo, a gente teve como operação de Now esse ano uma ação que a gente fez para o No Limite, que foi o Itaú. Pode passar para o próximo, fazendo um favor. O Itaú era um dos patrocinadores o próximo também. O Itaú era um dos patrocinadores do No Limite, com a IT, que é a conta digital deles. E aí eles falaram, vamos entrar em operação de Now, a gente quer fazer um Now com vocês. Ou seja, a gente quer fazer uma operação de tempo real. Isso significava que, quando eu fui chamado para participar, a gente tinha que trabalhar de segunda a quinta-feira, em operação de Now, alimentando as redes sociais do Itaú, do IT, no caso, com conteúdo sobre No Limite. E aí, era literalmente a gente pegar aquele programa que saía na terça-feira, rever aquilo 1000 vezes, pensar em 1000 oportunidades de conteúdo e botar o bloco na rua para fazer um engajamento de que as pessoas entendessem que o IT era uma marca legal, que era uma marca do coração, que ela estava engajando e que aquilo ali traria um resultado lá na frente para o investimento que eles deram. No fim das contas, a operação era eu e mais 2 pessoas na parte de produção de conteúdo. Tinha a Renata, a Bruna e o Fabrício que estavam acima mais na parte de planejamento, de operação. E foi assim, uma coisa incrível, porque os resultados que a gente teve, e aí eu vou falar, o Now ele se divide em 2 momentos, basicamente. Você pode passar o próximo slide, fazendo um favor? O próximo também. Ele se divide desde da construção de postagens de conteúdo, e aí aquilo que eu estava falando, a forma e a linguagem, ela é fundamental para você atingir o público que você quer conversar. A gente queria se colocar no mercado como uma marca descolada, como uma marca nova, como uma marca que era amiga das pessoas com quem estava rolando. Por exemplo, aquele post ali foi no dia que uma das participantes, que o nome dela era Carol Peixinha, foi eliminada. Ela foi eliminada numa prova que o pessoal tinha que comer barata no limite. E aí a gente botou no post de eliminação dela, foi em defesa dos animais, peixinhos, te esperamos aqui fora. E aí você gera todo um engajamento, porque as pessoas quando viram o post, eles entenderam que tinha toda uma piada, que tinha todo um meme,
E aí, naturalmente, as pessoas se engajavam naquele conteúdo sem a gente ter o trabalho de literalmente ter que apelar para alguma coisa. Quando você faz uma comunicação muito mais divertida, muito mais dinâmica, isso acontecia. A gente teve interação com as outras marcas patrocinadoras, que era Skol e Rexona, a gente montou uma tribo e por aí vai. E aí é legal a gente falar que o Now ele se divide também num segundo momento, que a gente tem essa produção de conteúdo natural, só que eu acho que o mais fantástico a gente tem um time de BI, que é o time de inteligência, que é o time da tecnologia, que ele vai mapear dentro das redes sociais, das redes sociais gerais, pode ser Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, o que as pessoas estão falando sobre o programa. Eles vão entender lá quais são as palavras-chave. A gente está falando de IT, a gente está falando de No Limite, a gente está falando de competição, o nome de participantes. E depois, com esse mapeamento feito, você pode passar para o próximo slide para a gente? A gente pega o mapeamento feito de conversas. Por exemplo, o Márcio tweetou, foi no Twitter dele e falou assim, gente, não acredito que a Carol Peixinho ganhou essa prova de hoje. Eu vou com o perfil da marca e respondo a você, abrindo uma conversa com você. É o que a gente chama de react, a gente vai ter uma reação em tempo real. No geral, isso causa muita surpresa na pessoa que está do outro lado da tela, porque é literalmente a marca, a instituição, indo ter uma conversa de bar com você. Eu estou falando ali, eu estou brincando com você sobre alguma coisa. O exemplo que eu coloquei aqui foi, por exemplo, o menino comentou, isso mesmo, a gente fez esse post, que era eu indo entregar o último job do dia na sexta-feira. Era um gif de dois participantes, do Guilherme e do Kaysar, correndo com um balde de água na mão. Aí o pessoal ia, adorava e comentava, tipo, isso mesmo, eu ia ainda numa praia dessa. Aí a gente falou, só que ele respondeu isso na segunda. Aí a gente falou, nossa, você já começa a segunda pensando na sexta, né? E aí ele vai puxando uma conversa, e aí você vai gerando todo o engajamento. Um outro menino comentou, nossa, me definiu no meu desemprego, IT. Aí a gente foi lá e respondeu. Então muda a legenda, eu indo entregar 1.840 currículos hoje. A gente tenta gerar uma conversa totalmente dinâmica com a pessoa que está do outro lado, com o perfil da marca, o que gera um engajamento totalmente fantástico no que a gente entende como resultado. Para vocês terem noção, a gente ficou em operação de No Limite, a equipe toda ficou em operação de No Limite os 2 meses e meio de programa. Nesses 2 meses e meio foram abertas mais de 16 mil conversas, ou seja, a gente respondeu mais de 16 mil pessoas nas diversas redes sociais, puxando conversas e alimentando essa conversa com essas pessoas. E isso tinha resposta em cima de resposta, além da produção de conteúdo que foi enorme. E aí o Now ele é muito nessa pegada de você entender que, hoje, se o programa estava no ar agora, por que eu vou esperar amanhã para entrar com uma ação efetiva de comunicação para engajar o meu público? Um outro exemplo que eu trouxe, se puder passar o próximo slide, foi o trabalho que a gente fez para o Now também, que foi toda uma equipe bem grande, nos Jogos Olímpicos agora de Tóquio, que a Oi tinha alguns atletas patrocinados lá. A gente fez esse mesmo processo. Quando os atletas estavam desde a cerimônia de abertura, quando os atletas estavam na água, que eram atletas de surf e eram atletas de skate, ou seja, eram 2 modalidades novas nos Jogos Olímpicos. A gente estava o tempo inteiro conversando com as pessoas, como se aquilo ali fosse uma grande conversa de bar, e as pessoas interagindo com a gente, falando, nossa, Oi, eu te adoro, nossa, Oi, não sei o quê, nossa, Oi, não sei o quê. E isso traz diversos benefícios para a marca a longo prazo, quando ela se coloca de uma maneira diferente no mercado, ela não tem mais uma comunicação quadrada. E é muito legal você ver como hoje a gente tem liberdade, enquanto profissional de comunicação, de pensar uma comunicação que foge além do óbvio, do quadrado, de que o quanto mais você inovar, o quanto mais você tentar fugir da caixa, mais fundo você vai chegar no seu objetivo final. E aí pode passar para mim, fazendo um favor? Pode passar também.
Aí eu trouxe alguns exemplos de brincadeira, por exemplo, ali, a gente estava, depois que a Fadinha ganhou o skate, aí teve a febre do skate, porque era brasileiro ganhando skate em cima de skate, a internet começou a todo mundo falar, gente, vamos só ver skate agora, porque é o que o Brasil ganha. Aí a gente estava zoando, a gente puxou a thread que estava saindo lá, é skate de areia, porque as pessoas estavam trocando todas as modalidades esportivas por skate, tipo, levantamento de skate, skate de areia, aí a gente entrou, qual é a modalidade? 100 metros rasos com skate, e a galera vai brincando, e a galera vai entrando no jogo ali, eles literalmente estão fazendo comunicação para a marca de uma maneira espontânea, não é nada forçado. E a gente vê, quando a gente para pensar, pode passar para mim, fazendo favor? A gente fez esse mesmo processo e essa daí eu estou falando de operações a qual eu fui convidado de estar junto na produção. Fizemos para o Rock in Rio agora, fizemos para o Dance Off, que é uma outra da Game XP, que também é do Rock in Rio. Pode passar. Eu acho que para a gente dar uma amarrada geral no que a gente está conversando aqui, é que hoje a comunicação ela é muito abrangente no sentido de que você tem diversos espaços para trabalhar, mas a gente precisa de ser cada vez mais preciso para que a sua comunicação seja efetiva. Hoje a gente está falando com pessoas que são nativas da internet, a gente está falando com pessoas que têm uma necessidade imperativa de pertencimento. Se você não tem o sentimento de pertencimento com alguma coisa, com alguma marca, com algum sentimento, aquilo literalmente vai por água abaixo, você não vai conseguir literalmente engajar alguma coisa. Você tem uma sociedade que é muito pautada no que é cômico, e aí a gente fala de uma sociedade do espetáculo cada vez mais voltada para um meme, para aquelas subcelebridades que nascem como um meteoro e ficam ali meio que rondando, mas elas estão nessa presença o tempo todo. Então, quanto mais as marcas, e aí eu acho que isso vai desde uma marca como para as quais eu trabalhei, que foi Itaú, Oi, Rock in Rio, mas desde uma comunicação mais institucional, uma assessoria de uma prefeitura, uma assessoria de uma câmara, uma empresa uma empresa que está aqui no centro da cidade. O quanto mais natural e souber brincar e nadar na onda dessa vibe de pertencimento, mais você vai conseguir uma comunicação efetiva e literalmente conseguir o objetivo que você quer. A gente vive numa sociedade de venda, numa sociedade capitalista que as pessoas buscam o lucro, buscam esse engajamento. E aí eu acho que é muito engraçado, o nome, quando a gente estava conversando, né, a gente estava decidindo, que nome que a gente dá para essa conversa que a gente vai ter? A gente vai falar de comunicação em tempo real. Eu acho que aquela frase lá do começo, que eu falei, a comunicação que ela não é em tempo real, ela é obsoleta, ela está muito ligada a esse meu questionamento muito de hoje em dia, o que é passado, presente e futuro. Você consegue prospectar muito para frente o que você vai querer? Você consegue ficar muito tempo avaliando o que você viveu, ou você vai literalmente investir no que está rolando aqui? E eu acho que isso coloca um foco excelente e brilhante dentro dos profissionais de comunicação. Porque tem muita gente que acha que sabe fazer comunicação. Desde o ex-jogador que hoje está comentando lá no programa esportivo, essas pessoas acham, acho que todo mundo acha, se sente um pouco capaz de fazer comunicação. Principalmente depois que começou o Instagram, eu sei fazer um Instagram. Chegou o Canva, eu sei fazer uma arte aqui, então eu dou conta disso. Eu acho que as pessoas esquecem que comunicação é uma profissão que demanda, assim, um estudo muito forte, uma precisão muito forte, e eu acho que principalmente uma responsabilidade muito forte. Quando a gente está falando de comunicadores, a gente tem uma responsabilidade muito forte na nossa mão. E aí eu acho que, quando a gente está falando de comunicação em tempo real, em que o futuro ele não é tão mais importante, e o passado ele já foi, que você precisa fazer aqui, agora, você coloca um holofote incrível nos profissionais de comunicação que são capazes de ter aquela comunicação 360.
Eu vou pegar um texto, eu vou escrever um texto aqui rapidinho, eu tenho que editar um vídeo, porque esse vídeo eu acho que vai casar muito legal aqui, eu vou procurar um GIF na internet, porque eu acho que ele vai casar com o que está em alta, e eu acho que se eu botar isso na internet agora vai me gerar um retorno muito grande. E eu acho que, para quem leva a comunicação a sério, para quem tem literalmente prazer em ser comunicador, ser jornalista, o momento ele é extremamente promissor, no meu ver, porque as pessoas estão se dando conta de que é preciso investir nessa área e que é preciso investir em pessoas capacitadas nessa área. Não é qualquer um que consegue fazer o que a gente faz. E aí eu sou muito grato por ter trabalhado com pessoas que são mestres no que fazem, nas oportunidades que eu tive lá no Rio também, de estar na presença de pessoas que me ensinaram demais a ter um feeling diferente, de sempre que eu bater o olho para trabalhar a comunicação, eu ver pelo lado do não óbvio. Isso daqui é óbvio, isso daqui eu acho que qualquer pessoa que não se formou em comunicação talvez faria. Então, o meu trabalho enquanto um comunicador hoje é literalmente dar aquele passo a mais, e eu acho que com isso, fazendo o que está acontecendo, essa transformação de uma comunicação que ela é muito mais visceral, que ela é muito mais imediata, ela é muito mais orgânica, a gente está valorizando a nossa profissão, a gente está valorizando o nosso ato, literalmente, de trabalhar e de ter prazer no que a gente faz. E aí eu acho que, com isso, eu vou abrir para os comentários de vocês, acho que eu já falei demais também. Vamos deixar, então, a Letícia, que está como mediadora, depois eu também quero fazer pergunta, mas a Letícia começa, então. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite, é um prazer estar com vocês dois aqui, os meus parceiros, né, de trabalho, e agora, nessa mesa, trazendo uma discussão que é tão relevante. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar que é inevitável as redes sociais, a internet, a tecnologia avançando, e isso, né, refletir na comunicação, né? Porque a comunicação também tem tudo a ver com isso, com as redes sociais, com a tecnologia, essa forma de se reinventar. E, assim, como você falou, tem também a questão da... assim, até perigoso, porque todo mundo pode fazer, todo mundo acha que pode fazer. Pessoas criam, às vezes, assim, por exemplo, no Instagram, envia para... é uma notícia, e aquilo ali totalmente fora de contexto. Então, assim, é importante também a gente pensar nessa valorização do comunicador, do jornalista, que precisa ter, né, uma formação, né, para poder... Porque, como você falou, é responsabilidade, é mais do que comunicar, mas a gente tem que ter responsabilidade. E, assim, sobre essa questão do dinamismo, da questão de aproximar mesmo, né, com quem que você quer se comunicar, não só como marca, mas também como a prefeitura aqui de Juiz de Fora, através de memes, né, a capivara como um personagem, né, isso, assim, traz a população para perto, e, igual, por exemplo, agora na vacinação de Covid-19, as pessoas no Instagram, sempre atualizado o Instagram, onde que é o local de vacina, e também toda essa questão do cômico junto com a informação. Então, assim, eu acho que pensar a comunicação dessa forma é algo que realmente tem maior alcance. E, assim, pensando agora na questão da marca, né? Como que você, assim, qual que é o maior desafio, a gente pensando nessas questões que todo mundo pode fazer, tem muitas possibilidades, muito conteúdo em tempo real, como que você acha que a gente, assim, que a marca ganha autoridade realmente, como que ela consegue ganhar autoridade nas redes sociais, para as pessoas continuarem ali consumindo e realmente, né, a marca ser reconhecida nesse espaço de autoridade. Eu acho, Olê, que, assim, falando de uma maneira
meio resumida, eu acho que é um processo que ele é meio gradativo, assim, é aquele processo de você se transformar numa love mark mesmo, que a gente tinha comentado. A Skol fez isso no começo dos anos 2000, quando mudou totalmente o paradigma do que era uma publicidade de cerveja, né? A gente via publicidade de cerveja naquela época só com mulher, o peito de fora, aquela questão de sexualizar muito o que seria a cerveja. Quando a Skol vira e muda o paradigma de que agora não, eu quero trazer como o mote da minha cerveja, o mote do meu produto, os amigos, o desce redondo, vamos pegar e olhar isso por uma perspectiva totalmente diferente, ela consegue colocar isso. Só que isso, quando a gente está falando de começo dos anos 2000 ali, a gente está basicamente falando de uma época em que, e eu não descarto em momento nenhum hoje em dia, veículos de comunicação de massa, TV, rádio e outros, porque eles ainda são massivos. Mas quando a gente está falando dos anos 2000, a gente não tinha tanto acesso à internet, a gente não tinha tanto uma profissionalização do mercado que a gente tem hoje. O que hoje eu vejo as pessoas, um exemplo, né, que seria o Now, outro exemplo, é essa agência com quem eu trabalhei lá que eu trabalho lá em São Paulo, que foi fazer essas campanhas em tempo reais. Se você não gera o sentimento de pertencimento, você não consegue, em momento nenhum, quebrar essa barreira da comunicação. E aí esse sentimento de pertencimento é literalmente passar por todo aquele mapeamento que eu dei uma breve resumida aqui. Você tem que saber com quem você está falando, você tem que entender o seu público-alvo, você tem que entender basicamente o que você não pode fazer para você não errar, e você tem que achar a melhor forma. E hoje, basicamente, a melhor forma é rede social, é meme, é engajamento, é brincar, é fazer que as pessoas literalmente achem que a marca é amiga dela. Eu fico muito satisfeito de ouvir, como ouvi ontem do Guilherme, e hoje ouvi de você, algo que eu sempre falei com vocês, né, com todos que foram meus alunos. O feijão com arroz, todo mundo faz, né? Então, hoje, com as tecnologias, com as plataformas, os aplicativos, é possível que uma pessoa sem conhecimento jornalístico, sem uma formação na comunicação, possa fazer alguma coisa. Aí ela esbarra em dois problemas. Primeiro, a dificuldade de lidar com a ética, né, de estabelecer os limites, mas principalmente porque ela acaba correndo o risco de não perceber que o mesmo hoje não está mais ganhando espaço. Eu queria saber, de acordo com o exemplo que você deu do Itaú, no programa No Limite, como é que a marca, porque a gente sabe que muitas coisas são intangíveis, imensuráveis, né? O valor de uma marca é uma coisa assim. Mas hoje, com tudo que você falou, como é que o Itaú mediu o retorno do trabalho que vocês fizeram? Você falou que nós tiveram 16 mil postagens, diálogos e tudo. Isso é muito, isso é pouco? Para eu que sou um leigo no assunto. Como é que o Itaú mede isso e fala assim, foi um case de sucesso? Então, é legal até, a pergunta eu acho que ela é produtiva no sentido até de muito explicar o que foi, porque foi uma febre, acho que até para as meninas que já estavam muito acostumadas, para quem coordenou a nossa operação, que foi Renata, Bruna, elas falaram, isso que está acontecendo é surpreendente, porque normalmente quando você fala uma operação de Now, você abrir 16 mil conversas é muita coisa. Significa que você pegou 16 mil comentários de pessoas na internet, que você pegou aquilo ali, mapeou, jogou para uma... E aí a equipe eram 3 pessoas só, que trabalhavam 4 dias na semana. Pensarem numa resposta, mandarem aquela resposta inteligente para a pessoa ir em cima e abrir a conversa. A gente teve uma taxa de resposta nesse programa do Itaú, em específico, nessa ação do Itaú, de praticamente 60%. Isso, assim, é um número irreal perto do que a gente entende como
com essas operações de não, porque significa que 60% das pessoas com quem o IT falou, responderam ela de alguma maneira, e as respostas eram... Quando você pega a nossa planilha que é tudo uma planilha, um documento grandão que vai sendo alimentado em tempo real, o BI, que é o técnico da informação, ele vai jogando o comentário ali em tempo real e a gente vai respondendo em tempo real. É fantástico, porque 60% das pessoas se engajaram. E aí você vai ver, nossa, mas como é que eu mensuro isso? De uma maneira básica e bem rasa no começo, porque a gente tem coisas que a gente não vai mensurar, que o IT virou uma marca com a qual as pessoas criaram uma identificação e um carinho. A gente vai mensurar número de seguidores, ou seja, as pessoas que faziam questão de seguir o IT na internet. Foi estrondoso, a gente chegou, salvo engano, a mais de 100 mil no Instagram, a gente bateu um número enorme no Twitter também. E aí, numa mensuração um pouco mais profunda, de que você vai falar em retorno um pouco maior, o número de abertura de contas no período em que a gente estava em operação de NOW foi assim, estrondoso. O próprio pessoal de lá ficou muito surpreso, porque falava, a gente está tendo abertura de conta o tempo todo, a gente está tendo abertura de tempo o tempo todo, e era uma comunicação literalmente que estava acontecendo nas redes sociais. Então, teve um respaldo de retorno de marca bem legal ali, atrelado ao próprio produto deles que eles vendem, né, que é o número de abertura de contas. Matheus, a gente trabalhou junto, né, eu, você, Letícia, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com o limite do humor e o ridículo, né, que é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Você falou muito de trabalhar com humor. E você falou do risco hoje, que essa comunicação em tempo real, o efeito que ela causa e o impacto que ela provoca. O caso recente, já que você também gosta de esportes, do jogador Maurício do Minas Tênis Clube, que fez aquele comentário homofóbico. É interessante a gente perceber que a marca foi a primeira a se manifestar, né? As marcas que patrocinam o Minas Tênis Clube foram as primeiras a dizer que queriam alguma providência. Hoje, até que ponto as marcas têm esse poder de interferir na carreira profissional e na imagem? Na mesma hora ela fala assim, ou tira ele ou eu tiro o patrocínio. Como é que é isso hoje no mercado que você está mais próximo, num grande centro como Rio e São Paulo? Assim? Eu acho que é total, assim, não tem... E eu acho que não é... Nesse sentido, eu não vejo nem talvez tanto como uma revolução atual. Eu acho que as marcas sempre tiveram um poder muito grande, né? A gente antes tinha, talvez, se a gente mensurar, tem aquele cara que faz o QI para tal pessoa entrar em tal lugar. É um tipo de influência de marca, mas hoje eu acho que as marcas elas estão muito mais preocupadas, e aí a gente vive num momento em que as pessoas hoje tangibilizam isso como o politicamente correto e tudo mais. Eu não acho que é o politicamente correto, porque eu acho que antes pessoas que não tinham voz passaram a literalmente, inclusive, exigir respeito por coisas que não eram respeitadas antes. Então, uma marca que se pega tentando fazer engajamento dentro de todos aqueles pontos que a gente conversou, tentando fazer engajamento, tentando criar um vínculo, tentando fazer um sentimento de pertencimento, se ela não está atenta a todas essas pautas que estão à volta dela, ela perde a credibilidade no momento que ela não toma uma atitude que o público que está ali de fora esperando quisesse que ela tivesse. Então, eu acho que as marcas passam hoje por um processo muito grande de autovigilância mesmo também, para que... E aí eu acho que ninguém melhor do que um profissional de comunicação, que um bom assessor, que um bom publicitário, que um bom departamento de marketing, para saber qual é a ação que a marca tem que tomar. Se você coloca uma pessoa que não é da área, que não entende, talvez ela virasse e falasse assim, não, deixa lá, o cara, daqui a pouco todo mundo esquece o que ele fez. Deixa lá, ele fez o comentário solto. Só que como a gente está falando de um momento que tem pessoas aqui do lado de fora vigiando, as marcas elas têm que se posicionar. E aí eu acho que até uma revolução interna das próprias marcas,
Hoje a gente vê diversas marcas grandes com departamentos de diversidade, buscando trabalhar um pouco mais a fundo pautas sociais. Então, eu acho que é todo um círculo que vai se fechando, que vai se moldando, que coloca as marcas também como meio que uma persona. Eu acho que tudo isso que a gente fala, de uma operação de now, de uma ação de, por exemplo, tomar uma atitude de ou sai ele ou sai meu patrocínio, é você meio que tornar a marca uma persona. Porque aí uma pessoa, ela quase vira uma pessoa de que... E aí você gera aquele sentimento de carinho, de pertencimento. Poxa, queria ser amigo dessa pessoa. Nossa, eu acredito no que essa pessoa faz, no que essa pessoa fala. Eu acho que é bem nessa onda do que a gente vive hoje. Antes de passar de novo para a Letícia, fazer mais uma pergunta para você, Matheus. Nós temos vários estudantes, né, assistindo essa semana de comunicação. Quando eu fiz faculdade, o sonho era se tornar um repórter do Jornal do Brasil, do Globo, do Jornal dos Esportes, onde eu trabalhei, ou trabalhar numa emissora como a TV Globo, a TV Manchete, na época, a TV Bandeirantes, SBT. À medida em que o tempo foi passando, as novas gerações foram aspirando a trabalhar numa assessoria, num departamento de marketing. Os sonhos foram se abrindo para outras perspectivas da comunicação. E, recentemente, até quando a gente trabalhava junto, e quando vocês eram meus alunos, eu dizia para vocês, profissional tem que saber hoje de tudo, editar, fazer texto, como você falou. Qual é hoje o recado que você daria para esse estudante que está começando um curso de comunicação? Quem é, ou qual é o mercado que ele vai encontrar hoje lá fora? Quando ele formar. Formei, e agora? Eu acho que e aí eu vou falar um pouco das minhas experiências, eu acho que, de uma maneira geral, é um mercado extremamente competitivo. E aí eu falo competitivo até não num sentido predatório, eu falo num sentido competitivo de, se você não se esforça, se você não corre atrás de capacitação, se você não corre atrás de fazer o seu diferencial. E aí eu falo que um dos maiores diferenciais que existe hoje em dia, quando a gente fala de mercado de trabalho, é boa vontade. Hoje você ter boa vontade de trabalhar já é um diferencial muito grande. Se você não se capacita, não corre atrás, não faz o seu diferencial, você vai ser engolido pelo mercado, provavelmente, porque tem muita gente. Então já é uma coisa, é um mercado competitivo. Eu acho que é um mercado que ele busca cada vez um profissional mais 360. É muito difícil você achar um lugar que não vai te pedir para, ao mesmo tempo que faz um texto, que você talvez dê uma olhada num vídeo, que você dê uma olhada numa arte, que você não faça um trabalho de pesquisa de benchmark, que você não faça mais de uma coisa. É muito difícil. Mas eu acho que, acima de tudo, assim, eu acho que, infelizmente, a gente encontra um mercado um pouco sucateado, no sentido de que a nossa reforma trabalhista aprovada permitiu que, em diversos momentos, houvesse uma precarização das nossas formas de trabalho, enquanto comunicadores, mas eu acho que também, em um outro lado, você tem muitas portas hoje que estão sendo abertas. Só que essas portas que são abertas são para aquelas pessoas que têm um diferencial. E aí eu acho que, enquanto eu, em 2012, quando entrei na faculdade, quase 10 anos, eu queria sair para trabalhar na TV Globo, era o meu sonho, eu quero trabalhar na maior emissora do país. Hoje eu sinto muito mais que, tipo assim, eu já estou falando gíria, né? Mas eu sinto que eu tenho uma necessidade imperativa de fazer o que eu gosto. Eu acho que... E aí o que eu me identifico é criar, eu gosto de criar, eu gosto de pensar fora da caixa. E eu acho que o segredo é realmente esse, vai na vibe do que você gosta, porque
é um mercado que você vai ter que trabalhar muito, ele é competitivo, ele tem os seus problemas, então, quando você faz o que você gosta, quando você faz por prazer, eu acho que aquilo ali vira meio que uma mágica. A gente que é da área da comunicação, a gente fala que comunicação é meio que vicia, né? É cachaça. Eu lembro na época da faculdade a gente brincando, nossa, isso daqui é igual cachaça, gente. Porque a gente gosta, a gente fica ali em cima e não quer sair daquilo. E eu sinto isso pela comunicação, mas eu sinto que eu nasci para trabalhar com comunicação. E, Matheus, você falou que, trabalhando nesse tempo com a comunicação em tempo real, você percebeu um ponto negativo nessa comunicação? Há um ponto negativo? Eu acho que ela existe 1 milhão de pontos negativos se você não tem as pessoas certas para trabalharem nela. Porque você vai se estrepar. Se você não tiver um timing muito bom, um feeling muito bom, e ao mesmo tempo, uma pessoa que esteja atrás aqui falando, gente, isso é demais, gente, isso daqui é de menos, gente, isso daqui é muito a cara da marca, isso daqui não é a cara da marca. No entanto, que sempre que a gente vai entrar numa operação de now, a gente recebe o que a gente entende o documento de do's e don'ts da marca, né? O que pode fazer, o que não pode fazer. E aí, desde termos, essa marca não usa tal termo, essa marca não usa assim, essa marca só usa o emoji de coração verde, essa marca só faz isso, essa marca só faz aquilo. Então, assim, eu acho que é uma comunicação que, se você não tem profissionais que são muito ligados e muito... o próprio nome já fala, profissionais que estão dispostos a atuar em tempo real, ela vai dar errado. Na verdade, ela vai te engolir. Então, você, em vez de avançar, você volta para trás. Então, eu acho que é benefício para a gente que é profissional da comunicação. Nesse mundo da internet, das diferenças, né, de formas de comunicar, com essa mistura do comercial, institucional, com a informação, em que eles estão todos misturados, né, juntos e misturados, eu tenho uma dificuldade de entender assim, como é que você sabe onde está seu público? Eu fico pensando, como é que alguém pensa assim, eu no programa No Limite, eu vou atingir esse público. É claro que o programa já inspira uma certa segmentação, mas eu tenho muita dificuldade de entender como é que você, um profissional que está trabalhando com a comunicação em tempo real, sabe assim, isso aqui eu vou falar para esse público. E saber onde está esse público, porque ele está disperso. Como que você consegue saber onde ele está e trazer ele para você? E aí eu acho que é o grande diferencial do que a gente entende como comunicação em tempo real. É uma comunicação que trabalha 100% integrada com tecnologia. Eu entendo que o meu público é tal, e aí isso vem sempre que a gente vai entrar numa operação, e aí em qualquer trabalho, a marca já tem esse mapeamento de quem é o público dela, de qual é o segmento. Aí eu acho que numa ação ou outra em específico, a gente está ali, por exemplo, isso vem da marca para a gente, e aí eu acho que a gente mesmo cede as nossas informações todas por causa disso daqui. Existem mapeamentos enormes de dados sobre quais são as pessoas que gostam daquilo, as pessoas que não gostam disso, das pessoas que compram isso, das pessoas que não compram aquilo. Então, a tecnologia ela entra para fazer um mapeamento muito específico. Aí, por exemplo, quando a gente está falando de uma ação como o No Limite, a gente estava trabalhando visceralmente muito grande com pessoas que são fãs de reality show ou são fãs daquelas pessoas que estavam naquele reality show. Então, a gente tinha um público bem segmentado para trabalhar em cima, embora tenha abertura para outros públicos. Quando a gente vai fazer uma ação para a Oi nas Olimpíadas, a gente sabe que a gente, em tese, está trabalhando com pessoas que vão assistir às Olimpíadas. Elas gostam de esporte, não gostam de esporte? No geral, se elas estão assistindo aquela modalidade no momento, elas têm algum interesse promissor por aquilo que elas estão assistindo. E isso tudo, o time de tecnologia vai fazer um mapeamento. Se a gente está falando de uma competição, no caso da Oi, a gente estava cobrindo surf e skate,
eles começaram a mapear dentro da própria plataforma do Twitter, do Facebook, do Instagram, pessoas que estavam usando a palavra skate, que estavam usando a palavra surf, que estavam citando o nome de um atleta de uma dessas modalidades. E aí eles mapeavam, eles olhavam o comentário que aquela pessoa fez e falavam: nossa, eu estou doido para torcer pelo Gabriel Medina hoje. Ela fala: opa, isso daqui é uma oportunidade. O time de tecnologia pegava e jogava para a gente, que era o time de comunicação. Ponto. Esse daqui você pode responder. Aí a gente ia lá e pensava numa comunicação inteligente. Aí é muito de você olhar também. Olha, esse daqui é um cara que o perfil dele está aqui na casa dos 50 anos. Se eu botar um meme da Inês Brasil, provavelmente ele não vai conhecer. Mas esse daqui é um cara que está com seus 20 e poucos anos. Se eu botar um meme da Inês Brasil, provavelmente ele vai conhecer. Então, você vai meio que... É um trabalho, literalmente, de você aliar a tecnologia, o mapeamento de dado, com a expertise do profissional de comunicação, de fazer a comunicação funcionar através dos skills dele mesmo. Prometo que vai ser minha última pergunta, depois você pergunta, tá, Letícia? Na Secretaria de Comunicação agora, a gente estava discutindo com o Bruno, né, que trabalhou com você também. O Bruno me apresentou, falou assim: ô Márcio, nós temos que começar a trabalhar rios. Aí eu falei: por quê? Ele falou: porque é o que as pessoas estão vendo agora. Uma postagem como essa tem não sei quantas mil visualizações rapidamente, enquanto que um vídeo formal tem um número muito reduzido. Aí eu fui ver, né? Eu fiquei muito assustado com a fragilidade da informação, de conteúdo. Ele é parente do TikTok, né? Então, que eu também acho uma coisa meio bizarra para mim, em termos de... Porque eu sempre fico preocupado com a informação, e ali me parece mais um entretenimento, uma coisa diferente. Como é que vocês lidam com essas novidades? Eu acho que quando o assunto é comunicação em tempo real, se você não analisa a plataforma e se integra basicamente a ela de uma maneira fundamental, ela já ficou obsoleta, ela é a comunicação obsoleta. Eu acho que a gente entende que o algoritmo está aí. O algoritmo é o que define qual vai ser, para que lado a maré vai, no caso, né? No caso do Instagram, o algoritmo tem privilegiado os reels do que o vídeo normal. E aí eu me pergunto, se eu quero fazer uma comunicação efetiva, eu vou desprender o meu tempo em fazer um reels ou fazer um vídeo tradicional? Eu vou no reels. A questão, eu acho que é muito mais a mensagem que você vai passar, e aí você tem que entender que o reels normalmente é um público que não necessariamente é o público do vídeo normal. Então, você vê diversas segmentações do material. Eu acho que é muito legal você ter essa visão de que as plataformas elas estão ali para serem usadas. Então, não ficar restrito. Eu acho que eu acompanho o trabalho de uma profissional de branding, de marketing, que é a Nilma, lá no Rio. Ela tem umas frases que é muito legal. Você não pode ficar com medo de usar a plataforma, você não pode deixar o medo imperar. Você tem que saber qual a mensagem você quer passar e passá-la da melhor forma. Então, no seu caso, eu acho que você tinha que escutar o Bruno aí. Já estou escutando. Letícia, mais alguma coisa? Não, eu só queria perguntar, porque você falou sobre a questão da marca do coração. Quais os cuidados o profissional deve ter para, ao invés de tornar uma marca do coração, uma marca, às vezes, que pode ser, né, do ódio, enfim. Ou não magoar o coração, né? Quais os cuidados, como que essa linha tem? Eu acho que entra dentro de um pouco daquilo que eu estava falando do próprio da comunicação em tempo real. A marca ela tem que literalmente se conhecer o público-alvo dela, e aí a gente volta para as questões de dados hoje em dia. Conhecendo o público-alvo, conhecendo quem ela quer atingir, você cria literalmente uma definição muito clara do que eu posso e o que eu não posso fazer.
Vamos lá, se eu estou falando com pessoas que, na verdade, o meu produto é uma conta digital, não é todo mundo que é adepto à conta digital, a maioria das pessoas gosta de uma conta tradicional. Então, eu estou falando com uma geração que ela está muito mais predisposta a atuar ali na área dos 20 aos 30 e poucos, 40 anos. Então, já tem uma comunicação um pouco mais segmentada. Se eu estou trabalhando dentro de um reality show e eu quero usar esse reality show para impulsionar a minha marca, então eu quero que esse cartão ele vire um personagem desse reality show, foi o que a gente fez. Você cria a partir dentro desse skill, eu acho que o projeto de dados ele é muito importante hoje. Essa área de tecnologia ela é muito importante para não te deixar deslizar. O profissional de comunicação, na verdade, ele é a alma daquilo ali. Mas quem hoje, eu acho que assim, é a alma, é o feeling, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer isso tomar vida. A alma do negócio é o profissional da comunicação. Eu tendo a crer que o cérebro é o profissional da tecnologia, é o cara que vai te pegar pela racionalidade e fazer aqui, 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 aqui. Talvez seja por isso que sejam tão difíceis de serem encontrados hoje no mercado de trabalho. Exatamente. Eles são disputados a preço de ouro, né? E é um caminho que, assim, a gente, por experiência própria lá, sabe que profissional de tecnologia da informação é assim, literalmente, se você encontra um bom, é etapa para você conseguir ele, e são salários exorbitantes, assim, que pagam sem pestanejar. Matheus, nós estamos chegando ao final. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite para trazer essa sua experiência já de quase 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio de atividades nessa área. Agradecer por você ter aceitado vir participar desse momento aqui comigo, com os telespectadores da TV Câmara, com a equipe toda que está dando suporte para esse evento. Agradecer a sua generosidade, aceitado se deslocar para cá, né, embora a sua base seja aqui, né, mas eu sei que deixar essas atividades todas exige um esforço, então quero te agradecer por ter aceitado o convite de vir aqui. Amigo, e aí eu que agradeço, na verdade, o convite, a honra de poder estar aqui. E eu acho que de estar junto com você, que foi literalmente a pessoa com quem eu falo que foi meu mestre mesmo, de me ensinar muitas coisas, de estar com a Letícia aqui, que foi, assim, mais do que colega de trabalho. Letícia foi irmã para mim, o quanto que a gente já não bateu cabeça junto, que a gente já não pensou junto, que a gente viveu junto. Eu acho que para mim isso daqui eu falei lá no começo. Eu acho que é uma honra para mim estar hoje aqui dentro da semana que recebe o seu nome, estar falando sobre comunicação. O privilégio é meu. Letícia, muito obrigado também por você ter aceitado participar ao lado do seu irmão, que sofria pressão do chefe. Já está pronto o vídeo. Que horas que vai ficar pronto, Matheus? Cadê Matheus? Né? Obrigado por ter aceitado também participar. Eu que agradeço, como eu disse no começo, é uma honra estar aqui com vocês, porque, né, a gente já trabalhou muito tempo juntos e, né, muita coisa do que eu sei eu devo a vocês dois. Agradecer a Vaninha, o Douglas que estão aqui, né, também. Agradecer aos telespectadores da TV, da JF TV Câmara. Confirmar que amanhã, às 9 da manhã, nós teremos a presença do jornalista Ricardo Beghini, também formado na UFJF, que vai falar sobre a cobertura das TVs de Assembleias Legislativas, das TVs, né, do Legislativo, um tema que fecha essa semana. Eu quero encerrar fazendo uma citação. Eu ouvi recentemente um vídeo do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, e eu fiquei muito impressionado com ele falando para uma plateia que era formada por vendedores de farmácia, uma empresa de farmácia. E ele estava falando para a plateia, ele dizia: se eu perguntasse aqui, a plateia aqui, de mais de 500 pessoas, se nesse final de semana vai ter um grande prêmio de Fórmula 1,
possivelmente, no máximo 2 pessoas vão saber que vai ter ou não. Na minha geração, se você perguntasse, vai ter Fórmula 1, todo mundo sabia, porque existia um moço chamado Ayrton Senna. Só que Ayrton Senna morreu 2 anos antes do celular chegar. E aí ele fala, Senna nunca pensou no celular. E aí ele fala, como é que o celular foi interferindo? E vai fazendo um acompanhamento, e aí ele conta que, apesar de ter quase 40 anos de magistério, que ele faz questão de, ao acordar de manhã, ele acorda às 4 da manhã, aí por volta de 4h30 ele coloca as músicas que ele gosta de ouvir. Então coloca ópera, uma música popular brasileira e tudo mais, e se dedica de 5 às 5h30 a ouvir o que os alunos dele estão ouvindo. Então ele falou, recentemente eu ouvi Lady Gaga, aí cita vários grupos, e que o filho dele sempre fica muito incomodado, fala, pai, por que você está ouvindo isso? E ele fala, ó, se eu não souber o que o meu público, no caso o meu aluno, está ouvindo nesse momento, eu perdi a conexão com ele. Eu não sei mais dialogar com ele, porque qualquer referência que eu tenha não é a mesma dele. E aí não se dá a comunicação. Eu acho que essa lição do Mário Sérgio Cortella é uma lição que todos nós devemos levar para a vida profissional, né? E aí ele fala da questão, né? Você hoje encontra um jovem de 15 anos, velho, e você encontra um homem de 70 anos com a cabeça nova. Por quê? Qual é a diferença? É estar antenado com o que está acontecendo e perceber que o mundo muda numa velocidade grande e que, se você não acompanhar, perdeu o bonde da história e até chegar lá, o rio já te atropelou. Um obrigado para todo mundo que assistiu a gente até agora. A gente encerra essa segunda noite da Semana de Comunicação, agradecendo mais uma vez a toda a equipe técnica da TV Câmara, a equipe de jornalismo da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Desejamos a todos os telespectadores uma boa noite.